Volte um pouco e abra sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Dando continuidade às nossas exposições nessa carta, irmãos, nessa epístola aqui. 1 de Pedro, capítulo 2. Minha intenção, expor os 3 primeiros versículos, do 1 ao 3. Não sei se conseguirei. Se eu não conseguir expor os 3 versículos essa manhã, exporei somente o versículo 1. Somente o versículo 1. E aí os 2 versículos restantes, o 2 e o 3, no próximo dia do Senhor, pela manhã. Mas minha intenção é pregar até o versículo 3. Então é um sermão só. Se eu pregar somente o versículo 1, terei pregado basicamente metade do sermão aqui nessa manhã. 1 de Pedro 2, do versículo 1 ao versículo 3, assim diz o Senhor nosso Deus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Irmãos, há coisas que nós só entendemos depois de provar. Alguém pode descrever o sabor do mel, do café, ou mesmo de um pão recém-assado, falar para você o gosto dessas coisas, mas nenhuma descrição, por mais fiel que ela seja, por mais precisa que ela seja em seu conteúdo, nenhuma descrição substitui a experiência. Enquanto você não prova, aquilo não passa de uma ideia. Você tem uma ideia do quanto aquilo é bom. Mas depois que você prova, depois que você tem a experiência assim de provar, finalmente o desejo nasce. E agora, o que era antes somente uma ideia, uma vaga ideia, você tem experiência, um conhecimento experimental daquilo que você provou. E você mesmo pode dizer, é bom. É bom. O apóstolo Pedro, ele diz algo semelhante aqui nesse texto, irmãos. Ele fala sobre provar que o Senhor Deus é bom, que o Senhor é bom. E veja, a vida cristã ela não começa apenas com a informação de que Deus é bom, ou qualquer informação sobre o nosso Deus. Mas a vida cristã, além de termos informação sobre isso, da bondade do nosso Deus, ela é exatamente a experiência real da sua bondade. Em outras palavras, você não apenas sabe que Deus é bom, porque isso lhe foi comunicado, isso lhe foi dito, mas você experimentou que Deus é bom. Isto é, você sabe que Deus é bom também, porque você provou isso. A pergunta que eu quero que norteie esse sermão, que esteja em sua mente, é a seguinte: de fato, você já provou que o Senhor é bom? Você já provou que o Senhor é bom? O texto dessa manhã nos ensina, irmãos, do versículo 1 ao versículo 3, a seguinte proposição: porque já experimentamos a bondade do Senhor, devemos abandonar todo o pecado e desejar ardentemente a palavra de Deus para crescer na salvação. Vou repetir. Porque já experimentamos a bondade do Senhor. Veja, esse é o fundamento. Porque você já experimentou a bondade do Senhor. Agora nós devemos abandonar todo o pecado e ao mesmo tempo desejar ardentemente a palavra de Deus para que nós possamos crescer em nossa salvação. Veja o texto novamente, eu quero que você observe aí a divisão dele. Versículo 1, você tem aqui
essa ordem aqui: abandonem os pecados que destroem a comunhão. Abandonem os pecados que destroem a comunhão. No versículo 2, nós temos aqui o Senhor nos ordenando a nós desejarmos ardentemente o leite espiritual. No versículo 2, você abandona os pecados, todo tipo de pecado que destrói a comunhão, no versículo 1, e no 2, você deve desejar ardentemente o leite espiritual. E no versículo 3, eis a motivação. A motivação é: já provamos a bondade do Senhor. Então, porque você já provou a bondade do Senhor, você vai abandonar os pecados, todo tipo de pecado que quebra, que destrói a comunhão, e você vai também desejar ardentemente o leite espiritual. Deixa eu dar o contexto da passagem, lembrando aqui a vocês o que já foi exposto também até agora, de forma bem breve, claro, eu digo o que foi exposto anteriormente. Lembra? Depois do apóstolo Pedro, ele insistir com os seus leitores para que eles, mostrando, na verdade, quem eles são, isso do versículo 13 ao versículo 25 do capítulo anterior, agora, o apóstolo Pedro, ele incentiva os seus leitores a, de fato, viverem como quem são. Do 13 ao 25, no capítulo anterior, vimos ele falando sobre essa identidade. Quem nós somos em Cristo? Filhos de Deus, filhos amados por Deus, irmãos uns dos outros. Então, no capítulo 2, ele está mostrando agora para nós como a gente deve vivenciar isso, demonstrar isso na prática, que nós realmente somos filhos de Deus em Cristo. O portanto aí que aparece no versículo 1, ele introduz esse capítulo 2 e, logicamente, irmãos, ele tem conexão com o que vem anteriormente, do 13 ao 25. Uma vez que o objetivo do processo foi descrito, o apóstolo Pedro agora, ele muda o foco para enfatizar o processo em si. Veja o versículo 14 do texto anterior, do capítulo 1. No versículo 14 ele diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldei as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Os seus leitores foram declarados, assim como nós somos também em Cristo, filhos obedientes. E aí veja o versículo 16: porque nós somos filhos obedientes, nós devemos o quê? Ser santos. Versículo 16: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Citando aqui Levítico, Pedro está fazendo isso. Então, os filhos obedientes, eles vão demonstrar sua obediência crescendo em santidade. Agora, no capítulo 2, o apóstolo Pedro deseja que nós, os filhos obedientes, aqueles que são santos, reflitam, que a gente reflita sobre o processo de nos tornarmos santos. Como é, em outras palavras, como é que esse crescimento e santificação ele acontece? Como é? Abandonando os pecados que destroem a comunhão e desejando ardentemente o leite espiritual. O enfoque no processo de crescimento individual, irmãos, esses versículos aqui iniciais do capítulo 2, permite que Pedro faça a transição para aquilo que estão se tornando como comunidade. Nós vemos isso depois, no versículo 4 ao versículo 10. Só para você observar aí. A partir do versículo 4, Pedro começa a dar um enfoque maior para essa vida em comunidade. Não é que no início ele não está falando sobre isso, mas ele vai abranger ainda mais, essa seria a ideia. Ele fala a vida em comunidade no início do capítulo 2, mas ele vai abranger ainda mais essa vida em comunidade, essa vida em comunhão uns com os outros, a partir do versículo número 4. Só que para chegar lá no versículo 4, para você entender melhor essa convivência entre nós, como irmãos em Cristo, como pedras vivas do Senhor, primeiro você precisa entender o que ele diz nos versículos 1 a 3. Então, veja, versículo 1, mais uma vez: abandonem os pecados que destroem a comunhão. Versículo 1: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Irmãos, quando alguém de fato é regenerado, nasceu novamente, precisa necessariamente dar evidências desse novo nascimento. Foi o que a gente viu no versículo 23. Vai lá para o versículo 23, do capítulo 1, versículo 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível,
mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O que segue agora, a partir do capítulo 2, é a evidência, ou as evidências de alguém que nasceu de novo. Se você nasceu de novo, se o Santo Espírito do Senhor tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, se você conhece salvificamente a Cristo, então não é opcional, é necessariamente o que ele explica, o que ele expõe no capítulo 2, deve ser visto em sua vida e em minha vida. Estão ligadas as coisas, irmãos, aqui. Percebe? Primeiro se expõe a obra do Senhor, a sua redenção, a sua maravilhosa obra de salvação, mostrando para nós o quê? O indicativo, o que Deus fez por nós, para agora nós podemos, a gente poder responder ao Senhor em obediência. Porque você foi regenerado pelo Senhor, porque você nasceu de novo do alto, porque o Senhor fez isso por você, agora você vai se despojar da maldade, do dolo, de toda maldade, todo dolo, hipocrisias e invejas, toda sorte de maledicências. O abandono desses pecados que destroem a comunhão é a consequência de quem conhece ao Senhor, de quem provou a sua bondade. Então, de que forma os leitores deveriam levar uma vida cristã, e nós também? Pedro começa dizendo: livrem-se de toda maldade. Eu quero que você observe a palavra que ele utiliza aqui, a palavra despojando-vos. Essa palavra, irmãos, ela tem o sentido de se despir. É essa a ideia. Ela é usada na Bíblia tanto no sentido literal, vamos ver isso, vá lá para Atos capítulo 7, sem desmarcar o texto, vá para Atos capítulo 7, eu quero que você observe ela sendo usada no seu sentido literal. Atos 7, versículo 58, veja aí, vai aparecer aqui, Atos 7, 58. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, acerca de Estevão. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Ela aparece aqui, a ideia das vestes serem retiradas da pessoa. Então, se despojar, literalmente, é tirar as vestes de alguém. Ela se despir. Mas a Bíblia também utiliza essa palavra no sentido figurado. Vejamos alguns textos. Vá lá para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 22. Aqui Paulo está falando também sobre a santidade e contrastando a nossa santificação com os pagãos, com os ímpios. Olha o que ele diz no versículo 22, Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem, vocês nasceram de novo, nós que fomos regenerados, assim como Pedro vai ensinar, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Avance um pouco, vá para Colossenses. Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Versículo de número 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Aqui são apenas 2 exemplos, mas tem outros também no Novo Testamento, mostrando que a mesma palavra, ela é usada não apenas com o sentido literal, de tirar as vestes, mas no sentido figurado, ou seja, de você remover da sua vida aquilo que não presta. A ideia aqui é essa, irmãos. Despir-se de algo, colocando de lado, como alguém que tirou as vestes sujas, uma pessoa que está com as vestes imundas, usando aqui, aproveitando o contexto litúrgico, enlameadas, imundas, tirando as vestes e colocando para fora. É essa linguagem que Pedro vai usar aqui no capítulo 2.
tudo que ele vai citar, maldade, dolo, hipocrisias, invejas e maledicências, são como que vestes imundas, sujas, que você não vai colocar de lado. A ideia não é essa, colocar de lado para você momentaneamente abandonar para depois usar. Não, jogar fora, se desfazer de tais vestes. Percebe como a Bíblia ela é tão rica, irmãos, não apenas com relação ao seu conteúdo, mas também à maneira como se expressa o conteúdo. Porque quando você tem isso em mente aqui, isso ilustra muito bem para você. Você, de forma imediata, pensa nisso. Você, com vestes sujas, removendo-as, tirando da sua vida. Pois bem, é exatamente isso. Você que provou a bondade do Senhor. Exatamente isso que você tem que fazer nessa manhã. Pega essas vestes imundas da maldade, do dolo, das hipocrisias, das invejas e da maledicência e joga fora. Joga fora. Primeiro pecado mencionado pelo apóstolo Pedro: de toda maldade, ou então malícia, mas maldade é ainda mais preciso aqui, apesar que malícia está incluso nessa ideia também. Primeiro pecado mencionado, irmãos, é o pecado da maldade. E aqui observe, a palavra toda que Pedro utiliza, e aparece no original grego, é uma palavra que é abrangente, e não permite aqui para nós algum tipo de exceção. Não é algum tipo de maldade. Não é aqui eu vou aqui escolher, eu serei seletivo, é toda maldade. Todo tipo de maldade precisa ser despojado. E aqui alguns estudiosos entendem que essa primeira palavra usada pelo apóstolo Pedro, ela serve como uma espécie de guarda-chuva. Como assim? Ela está abrangendo as demais. O que Pedro vai dizer em seguida, a partir do dolo, hipocrisias em diante, está incluso em maldade. Seria como se Pedro estivesse primeiro apresentando aqui o pecado em termos gerais, mais abrangentes, e ele vai especificando que tipos de maldade: dolo, hipocrisia, invejas, maledicências. Então tudo está incluso em maldade. Não significa dizer que não há distinções entre essas palavras, que de fato existem, eu vou mostrar isso para vocês, mas tem uma ideia, tudo está incluso nisso, até porque quem pratica dolo, hipocrisia, inveja e maledicência está praticando o quê? Maldade. Vivendo como? Com vestes de maldade. Pastor, o que significa a palavra maldade aqui? Ora, em síntese, de maneira bem resumida mesmo, a palavra maldade significa má fé, originada de nossa natureza pecaminosa. O termo grego usado pelo apóstolo Pedro aqui, irmãos, como eu disse, tem um sentido mais amplo, incluindo não apenas a intenção maléfica, mas também quaisquer ações que sejam prejudiciais a outros. Maldade envolve um desejo do coração, um desejo intencional de ferir ou de machucar aos outros. Então aqui a maldade tanto se refere ao ato externo, de você fazer algo para machucar e para ferir alguém, mas também se refere à intenção, à malícia, de você assim planejar e desejar isso no seu coração. Irmãos, se tal veste suja e imunda estiver sendo usada por nós, isso vai corroer a comunhão em nosso meio. Isso vai destruir o amor ao próximo. Isso vai romper os nossos laços. Em resumo, a maldade é o desejo de causar dor, mal ou sofrimento ao nosso próximo. O apóstolo Pedro está escrevendo isso, inspirado pelo Santo Espírito, para crentes. Você está ouvindo isso aqui como igreja de Cristo. Pastor, por que você está frisando isso? Porque se o Senhor colocou isso em sua palavra e está nos ensinando nessa manhã sobre esse assunto, é porque sim, nós somos inclinados a fazer isso.
tal pecado, tal imundície, tal veste imunda é característica dos ímpios, sem dúvida. Mas não significa dizer que não pode acontecer em nosso meio, irmãos. Sim, no meio da igreja de Cristo, de pessoas que professam a fé no Senhor e que já andam com Ele há muitos anos e que já provaram a sua bondade, sim, é possível que alguém pratique maldade. Nesse nível de desejar o mal do seu próximo e até se empenhar para isso em alguma medida. Isso é possível. A malícia, irmãos, frequentemente ela aparece como uma interpretação maliciosa das intenções dos outros. Eu quero especificar isso daqui, dando exemplos de maldade, como esse, por exemplo, aqui. A malícia, ela muitas vezes aparece assim, uma interpretação maliciosa, maldosa das intenções dos outros. E aí, quando isso acontece, isso leva ao quê? A julgamentos precipitados. Ora, se eu estou pensando que o meu irmão em Cristo tem tal intenção, eu estou maliciosamente pensando isso, eu não tenho nenhuma certeza, eu não tive nenhuma prova, nenhuma garantia disso, eu só estou pressupondo que ele tem uma intenção ruim. Logo, isso vai me levar ao quê? A um julgamento precipitado acerca dele. O que leva também ao quê? A incentivar conversas, fofocas, que a gente vai ver daqui a pouco, e todo tipo de maledicência com relação àquele irmão. Uma coisa puxando a outra. Colocando de outra maneira, se eu alimento no meu coração pensamentos ruins contra o meu próximo, sem ter nenhuma base para poder falar sobre aquilo sobre ele, e eu reverbero isso, eu falo isso vai puxando outras coisas, outros pecados, e corroendo a comunhão. O que a palavra de Deus nos ensina, irmãos? Que no lugar de nós termos conclusões precipitadas sobre nossos irmãos em Cristo, a primeira coisa que você deve fazer, e eu também, é procurar sempre pensar o melhor do nosso próximo. E veja, isso não é algo fácil de cultivar, não. Não é, é um desafio para nós. E para algumas pessoas aqui, certamente deve ser um desafio ainda maior. Pela prática já há muito tempo de estar cultivando pensamentos ruins sobre o seu próximo. Mas Deus nos exorta em sua palavra para que a gente abandone isso. Quando você pensar alguma coisa, mesmo que você tenha algum indicativo, olha, parece isso. Se parece, você não tem certeza, você não pensa isso. Muito menos você fica falando sobre isso. Lembra que a palavra de Deus é clara em afirmar isso. Só o Senhor nosso Deus conhece o nosso coração. Eu não posso ficar pressupondo o mal do meu irmão em Cristo. Mas eu devo me esforçar, com a graça de Deus, para procurar pensar sempre o melhor dele. Pastor, mas a gente pode se enganar quanto a isso? Podemos. Ele pode provar que estava realmente de forma maliciosa, vendo a sua vida de forma enganosa. Sim, isso pode acontecer. Mas ainda assim o procedimento não vai ser viver falando mal dele, como daqui a pouco a gente vai ver. Por mais que se comprove que ele estava sendo alguém maldoso, o seu irmão, isso não te dá a liberdade para você agora ficar falando mal e assim também praticando a maldade juntamente com ele. Nesse momento eu quero que você se atente para isso, pelo menos. Como a maldade em nossas vidas pode ser vista até num ato como esse. Simples assim. Eu pensar, um pensamento ruim, imaginando que tal pessoa está mal intencionada, sem eu ter prova alguma. Uma das coisas que a liderança da igreja deve fazer é cultivar uma cultura, e eu me esforço para isso já há muito tempo, onde os irmãos em Cristo pressupõem o melhor uns dos outros e não o pior. Isso deve ser feito por nós, começa por nós, como líderes da igreja. Incentivar que todos nós, pensemos primeiramente o melhor do próximo. Segundo o pecado mencionado pelo apóstolo Pedro, ele diz assim, dolo, ou então também engano, seria essa a ideia aqui. Ele vai dando exemplos de maldade, e agora vai falar do dolo.
Irmãos, o termo aqui inclui tudo que é enganoso. Um tipo de dissimulação que prejudica os outros mediante fraude ou falsidade. E aí veja, o dolo, esse engano, ele nasce de onde? Da maldade. O dolo, ele envolve uma tentativa determinada de distorcer, ocultar e até mesmo solapar a verdade. O dolo é feito com intenção. Ele faz alusão a várias ações compreendidas em dolo. Aqui está incluso tudo isso: falsidade, sedução, traição, um engano. Vá lá para Atos, capítulo 13, mais uma vez. Em Atos, agora o capítulo 13. Quero que você observe como o conceito de dolo se expressa no exemplo aqui de Atos 13, versículo de número 10. O filho do diabo. Olha como categoricamente se fala isso sobre este indivíduo. Elimas. O filho do diabo, cheio de todo o engano e toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não serás de perverter os restos dos caminhos do Senhor? Ele é chamado de filho do diabo, cheio de todo engano, toda a malícia. O dolo, ele assume a aparência da verdade, para que aquele que está desavisado seja enganado. Percebe? É uma característica, sabe de quem? Dos falsos mestres que nós lemos aqui em 2 de Pedro 2, assim como daquele homem que você acabou de ouvir aí, Elimas. A tentativa de enganar de maneira intencional. E veja no texto mais uma vez, dolo e hipocrisia estão interligados. Pastor, todos estão, sim, mas eu quero que você observe que dolo e hipocrisia estão interligados, mais próximos, assim como veremos depois que inveja e maledicência também estão mais próximos um do outro. Então, primeiro veja, dolo e hipocrisia estão interligados aqui, são gêmeos. Pelo dolo, uma pessoa ela é o quê? Lesada. E pela hipocrisia ela é o quê? Enganada. Percebe como o dolo, o engano intencional, ele também é uma grave ameaça à nossa comunidade cristã, à nossa vida? Por quê? Porque o engano, irmãos, ele destrói a base da comunhão, confiança. Como é que eu posso estar em comunhão com o meu próximo se eu não confio nele? E é claro, a gente sabe que existem níveis de intimidade entre nós, de proximidade. Mas para que exista uma comunhão mínima, precisa existir em algum nível também, minimamente, confiança. Se tal pessoa é conhecida por ser uma enganadora, por viver praticando dolo, como é que ela pode ter a confiança de alguém? E assim, como ela pode estar em comunhão com alguém? Uma igreja que seja fiel ao Senhor e saudável, ela precisa ter transparência em suas relações ou em seus relacionamentos. Exemplo prático. Quantas ditas igrejas aí fora não prestam contas das suas finanças? Inúmeras. Em nossa igreja e em outras igrejas sérias também, nós temos o costume de, pelo menos uma vez por ano, na Assembleia Geral Ordinária, prestarmos conta do que entrou e do que saiu. E mostrar, inclusive, também, como fizemos agora há pouco, a previsão orçamentária para o ano, no caso, o ano corrente. O que é isso? É uma atitude que para muita gente pode parecer simples, e de fato, de certa forma é mesmo, mas que nos livra de qualquer tipo de dolo, de
engano. Não há e não deve existir, por parte de uma liderança séria, o desejo de enganar. Temos que ser transparentes, explícitos, claros, com relação a essas coisas. Se o dinheiro entra e não é dado nenhuma satisfação, ainda que não tenha ninguém tirando o dinheiro de forma desonesta, não esteja acontecendo isso, ainda que não esteja acontecendo, pode dar a entender isso. Pode acontecer, mas pastor, então a pessoa vai pensar de forma mal. Sim, a pessoa vai também estar pensando, pressupondo mal, pode acontecer também. Mas você não pode dar também um motivo para isso. Nenhum tipo de coisa estranha. A gente tem que ser claro, irmãos. Uma das expressões bíblicas para se referir ao povo de Deus, como é que o povo de Deus anda, é dizer que nós andamos à luz do dia. Nós andamos diante do sol do meio-dia. A luz de Cristo sobre nós. A gente não tem que estar escondendo nada e nem devemos fazer isso. Então, numa liderança de igreja, onde as coisas não são claras, coisas básicas como essa, não há nenhum respaldo por parte da liderança de cobrar a membresia, de também não viver uma vida de engano. Há necessidade de clareza e de honestidade, prestação de contas, e não apenas com relação a isso. Pense, por exemplo, quantas pessoas, e eu falo isso com muita tristeza no meu coração, quantas pessoas nessa igreja local mesmo já foram enganadas por pessoas que professavam a fé, assim como nós, que prometeram uma coisa e fizeram outra. Como, por exemplo, pegar dinheiro emprestado. E você nunca mais viu o dinheiro, não foi? Você foi enganado. Tal indivíduo praticou dolo. Intencionalmente, porque uma vez que, falando de casos específicos aqui, isso é frequente, é comum, a pessoa já tem como modus operandi, não tem como você não chegar à conclusão, nesse caso, por demonstrações óbvias e inúmeros exemplos, que houve intenção de enganar. Outra veste suja, tire isso da sua vida. Se em alguma medida você ainda flerta com esse tipo de pecado, seja claro com as palavras, claro no seu procedimento, no seu trato com seus irmãos. Deixa eu fazer uma diferença aqui importante. Há uma diferença entre ser claro com o que a gente diz e nosso modo de viver e você falar tudo o que acontece na sua vida. Não é a mesma coisa. Existem coisas que são íntimas. Eu não estou falando só de intimidade de um casal, estou falando de coisas que são íntimas. Eu não tenho que falar todos os meus planos para todo mundo, por exemplo. Não é esse o ponto. Não é contar tudo que acontece na minha vida. Tudo, sem exceção. Não é isso. Mas é no meu trato com os meus irmãos, na minha convivência como família de Cristo, naquilo que eu devo, dar satisfação, eu ser claro. Ser claro. Há pessoas que são habilidosas na maldade quanto a isso, tá? Habilidosas na maneira de se expressar, de falar. De tal forma que se você for falar com ela depois, você disse isso. Não, eu não disse isso. Eu disse, na verdade, foi isso daqui. Porque ela deixa a fala dela dúbia. Para que haja a possibilidade de depois ela dizer, eu não quis dizer isso, eu quis dizer isso aqui. Isso é satânico, irmãos. Isso é satânico. A pessoa intencionalmente deixar a fala dela dúbia, com mais de um tipo, de uma possibilidade de interpretação, para que depois ela não seja pega no ato. Quantas vezes isso aconteceu já dentro de uma igreja? E aí o conselho chega para demonstrar, para falar, não foi bem assim. Porque a pessoa tinha deixado propositalmente a situação dúbia. Como é que um cristão pode agir desse jeito? Precisa existir em nós um esforço para sermos honestos e claros. Com a nossa vida, pastor? Sim, com a nossa prática, sem dúvida. E também com o que a gente fala, com o nosso discurso. Já pensou se você ouvisse sermões aqui nessa igreja local, onde o pastor frequentemente pregasse assim, pode ser isso e pode ser aquilo outro. Você que sabe.
Pode ser essa opção, pode ser A, pode ser B, pode ser C, pode ser D. Você que sabe. O que você ia sentir? Enganado. E com razão. Enganado porque esse homem não está ensinando claramente para mim. Não é que ele está demonstrando um texto difícil, que há uma possibilidade aqui. Não, ele está fazendo isso frequentemente desse jeito, sem ser claro no ensino, nas aplicações. Então, enganado com relação ao ensino que você recebe. Enganado por ser um dizimista fiel e assim o sustento pastoral ser dado e você não ter o alimento, o leite espiritual. Enganado. Porque é assim que nós nos sentimos quando as pessoas não são honestas e claras conosco, em seus discursos, em suas falas. Aplique isso com relação ao seu casamento, à sua convivência, à sua família. Claro com as palavras. Claro no seu procedimento, honesto, sem tentativa de ludibriar, de enganar, de fazer o mal ao outro, através de um engano. Irmãos, quantas pessoas, e eu citei aqui exemplo por cima, mas quantas pessoas em nossa igreja, entre nós aqui, já sofreram com o engano. Não apenas a nível local de igreja, mas familiar também. E não só no aspecto financeiro. O engano é destruidor, irmãos. Quem pratica o engano, assim como os demais pecados aqui, se assemelha ao diabo. Terceiro, hipocrisia. Ou no caso aqui, citando como no original, no plural, hipocrisias. Irmãos, a pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é. É uma pessoa com um coração dobre e uma língua mentirosa. Na antiguidade, envolvia algum tipo de encenação. Já ensinei isso aqui em nossa igreja, já falei também em nossa escola aqui, que funciona em nossa igreja para as crianças, sobre como no mundo antigo era comum os atores de teatro usarem máscaras para assim atuarem, seja uma máscara alegre ou uma máscara de uma carranca, de um rosto fechado, para assim interpretar o seu personagem. E aquilo era chamado de hipócrita. É alguém que se passa por algo ou por alguém que não é. Esse é o hipócrita. Finge ser o que não é. O mascaramento do mal íntimo mediante uma aparência de retidão. O mal aqui no íntimo, mas a máscara é de retidão. Uma máscara de santidade aparente, mas o coração cheio de maldade, de dolo, de hipocrisia. Um hipócrita, ele tenta enganar as pessoas em relação ao seu estado espiritual. É alguém que finge ser mais justo do que realmente é. E ele enaltece a si mesmo quanto a isso. Vá lá para o texto de Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Mateus 15, versículos 7 e 8. O próprio Senhor Jesus Cristo falando aqui aos fariseus e os mestres da lei, condenando-os por sua hipocrisia. Mateus 15, 7 e 8. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Veja como a definição que o Senhor dá aqui para a hipocrisia, citando o próprio texto de Isaías, é precisa. Honra a Deus com os lábios, isto é, externaliza algum tipo de devoção ao Senhor, mas o coração está longe do Senhor. Alguém que usa uma máscara, mostrando ser o que não é. Uma das acusações mais comuns que nós temos que lidar como crentes, como cristãos, sobretudo protestantes, e eu lidei com isso há 2 anos aqui, dando um estudo sobre esse assunto, naquela série que eu falei, usei o livro do R.C. Sproul, com relação à
a igreja de Cristo, tudo mais, as coisas que a gente tem que lidar para defender a fé, a apologética, né? A acusação é a seguinte, ele tem um capítulo que trata sobre isso. A igreja está cheia de hipócritas. Lembram disso? A igreja está cheia de hipócritas. É uma acusação comum dos adversários da fé cristã. Aí a pessoa diz assim, ó, como é que eu posso estar num lugar, num ambiente que está cheio de hipócrita? De pessoas que professam uma fé e vivem outra coisa. Essa acusação, meus irmãos, ela tem alguma verdade. Como assim? De fato, há pessoas que professam a fé e são hipócritas. Não poucas. Dentro da igreja de Cristo. E isso deve servir para nós como um alerta. Por quê? Porque se Deus vai julgar essas pessoas que estão lá fora e não vão crer no Senhor, alegando esse pecado da igreja, sim, Deus vai julgá-los e se eles não se arrependerem, vão ser condenados do mesmo jeito. Isto é, eles não têm justificativa, porque tem hipócrita na igreja, eu vou deixar de crer no Senhor. Vai para o inferno do mesmo jeito se não se arrepender. Contudo, nós também seremos julgados pelo nosso Deus, se formos pedra de tropeço para pessoas que não creram em Jesus Cristo. Então isso deve ser um alerta para nós. Eu tenho me comportado como um hipócrita? Dando mau testemunho a ponto de pessoas que não conhecem a Cristo, tais pessoas blasfemarem ainda mais contra o Senhor, dizendo, olha a vida daquele crente ali. Olha como é que ele é com a esposa dele, com o marido, olha como é com o marido dela, olha como é que é com os filhos, olha como é que ele é no trabalho dele, olha aqui na vizinhança. Olha como é que ele se veste, como é que ele fala, como ele se comporta. Eu estou dando esse mau testemunho? Se eu estiver, eu estou corroborando, infelizmente, para que essa blasfêmia seja assim ainda maior. Por outro lado, e é bom enfatizar isso aqui, um cristão verdadeiro jamais pode ser um hipócrita. Jamais. Pastor, eu estou só dizendo que a gente não pode nunca pecar por hipocrisia. Entenda. Um cristão verdadeiro pode cometer qualquer um desses pecados aqui mencionados. É possível acontecer, infelizmente. E nós lutamos com isso. O ponto que eu quero ressaltar é que isso não será uma marca nossa. Nós não seremos conhecidos e reconhecidos como hipócritas. Uma coisa é você, pontualmente, agir como hipócrita. Não deveria nunca, mas isso pode acontecer. Outra coisa é você ser conhecido como hipócrita. Você é o que você é. Você crê, diz que crê, mas na verdade você não crê. É só os teus lábios, teu coração na longe do Senhor, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nesse sentido, não, a igreja não tem hipócritas. A igreja invisível, a igreja que realmente está no Senhor, professa a fé no Senhor, não há hipócritas. Ou de fato crê, ou não crê. Como disse a palavra do Senhor diz, aquele que ele crê no seu coração e confessa com os seus lábios, com a sua língua no Senhor, será salvo. Percebe as duas coisas alinhadas? O coração crê no Senhor Jesus Cristo, crê de fato, interno, e você professa com os seus lábios, com a sua língua, que você crê. Não pode haver desalinhamento aqui. Se estiver separado as duas coisas, então tal pessoa é um hipócrita. Logo, não é alguém convertido. Hipocrisia, meus irmãos, é uma tentativa de você performar espiritualidade. Como eu disse, transparecer aquilo que não é. Agora deixa-me falar uma coisa sobre isso importante. Aqui na nossa igreja, e em qualquer igreja séria, nós precisamos ter o cuidado para que o nosso ambiente de convivência, de comunhão uns com os outros, possa ser um lugar também para nós admitirmos nossas fraquezas sem fingimento, sem hipocrisia uns aos outros. Como assim, pastor? Há pouco eu disse que nem tudo em sua vida você deve falar para todo mundo o tempo todo. Não é assim. Para ser claro não significa falar tudo, em toda ocasião, para toda pessoa. Por outro lado, precisa também existir uma cultura entre nós, um cultivar desse hábito entre nós, de quê? De que a gente possa conseguir se abrir uns para os outros, pelo menos em alguma medida,
e pedir auxílio na luta contra o pecado, por exemplo. Ao mesmo tempo, para que isso aconteça, é necessário que exista também da parte daquele que ouve maturidade para ouvir. Às vezes acontece de um irmão ou de uma irmã em Cristo relatar uma luta que essa pessoa tem contra o pecado e a pessoa que ouve não tem maturidade para ouvir isso. E aí vai fazer o quê? Olha como estão ligados. Vai pensar no coração de forma maliciosa, vai pensar coisas ruins contra a pessoa. E tal pessoa está contando isso, estou falando nesse caso, tá? Está contando isso com o desejo de pedir ajuda. Ore por mim, ore comigo, me aconselhe. Porque sim, irmãos, todos nós aqui, senão seria hipocrisia, todos nós aqui lutamos contra os pecados, contra todo tipo de pecado, e alguns em algumas áreas mais do que outras. Eu não posso querer transparecer o que eu não sou, isso é hipocrisia. Mas a gente, com a tentativa de preservar a nossa imagem, e existe algo de lícito nisso, em alguma medida também, mas a gente vai para o extremo, de nunca se expor, nunca demonstrar nada, falar nada, quando poderíamos muito bem, em ocasião oportuna, para pessoas maduras, é claro, nos abrirmos, falarmos, conversarmos uns com os outros. Como assim, pastor? Testemunhos honestos de nossas lutas espirituais. Eu estou lidando com esse problema, com essa luta, irmão. Com essa luta, minha irmã, eu estou lidando com isso, eu preciso de ajuda. E a gente se ajudar. Para que nós não fomentemos em nossas vidas a hipocrisia. Então, a palavra de Deus lhe chama a atenção quanto a isso também, a todos nós. Para que não sejamos hipócritas, e ao mesmo tempo também sejamos maduros para ouvir também. Próximo pecado, inveja. As invejas aqui mencionadas. Irmãos, a inveja é uma atitude que se expressa no desejo de possuir algo que pertence ao outro. É exatamente o contrário da gratidão a Deus pelo que os outros recebem. É o contrário disso. No lugar da pessoa ser grata a Deus pelo que o outro recebeu, conquistou, recebeu da parte de Deus, na verdade, porque por mais que ela tenha se esforçado, em última instância foi Deus quem deu, né? Então, no lugar de ser grato por isso, a pessoa sente inveja. Vai lá para Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E eu quero abrir aqui para você ver isso no texto, porque você está de cabeça, mas vamos lá. Para você ver, lê o texto aí com seus olhos aí, observe, versículo 17. O 10º mandamento, no versículo 17, Êxodo 20, expõe aqui o pecado da inveja, veja. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. E aqui eu quero citar agora, ler o que diz o nosso breve catecismo sobre isso. Ou seja, a pergunta 80 do breve catecismo e a 81. Primeira pergunta 80, diz assim, ó: o que exige o 10º mandamento? Esse que você acabou de ler e ouvir aqui. Resposta: o 10º mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como uma justa e caridosa disposição para com o nosso próximo e tudo que lhe pertence. Pergunta 81. O que proíbe o 10º mandamento? Resposta: o 10º mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, toda inveja ou pesar à vista. Olha a expressão. Ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e toda ação ou afeição desordenada para com algo que pertença a ele. O cerne do 10º mandamento é a teologia do contentamento, irmãos. Quando você tem contentamento no Senhor e no que Deus lhe deu, sendo grato a Ele pelo que Ele lhe deu, você não vai invejar. Você tem
antídoto contra o pecado da inveja, que vai aparecer no seu coração no momento, você vai lutar contra ele. Mas se você busca contentamento no Senhor, em Cristo, inclusive satisfação no que Ele deu, na mulher que você tem, no marido que você tem, nos filhos que você tem, na casa que você tem, no emprego que você tem, na igreja que você tem, onde você está. Senhor, obrigado, de coração mesmo, sinceridade, obrigado, porque o que o Senhor me deu é muito mais do que eu mereço. Mas eu não mereço nada disso. E acima de tudo, eu tenho comunhão com o Senhor. Isso é incomparável. Esse contentamento no Senhor servirá como antídoto para combater o pecado da inveja. Colocando de outra maneira, se você inveja a vida de alguém, é porque você está descontente com Deus. Primeiro, ressalto sim que esse descontentamento tem a ver com o que Deus lhe deu. Mas lá na ponta, lá em última instância, é porque você está descontente com o próprio Deus. Não só com o que Ele tem lhe dado, mas com Ele mesmo. Porque Ele não é suficiente para você. Como igreja de Cristo, como membros do corpo, nós temos que aprender, meus irmãos, a valorizar os diferentes dons que o Senhor Deus nos concedeu. Deus concedeu dons a uns de uma forma, outros dons a outros. E veja, nessa multiforme graça do nosso Deus, em conceder dons diferentes, nós vemos o que? A beleza do Senhor nisso, do seu povo. Vemos a sua graça. Vemos também aqui a unidade do corpo em meio à diversidade. Então, é bom que haja essas diferenças. É bom, irmãos. É bom. Nós temos que aprender também a celebrar sinceramente o crescimento tanto material quanto espiritual dos outros. A Bíblia nos exorta a isso. Não somente você é proibido e eu de invejarmos, desejar o que é do outro. Mais do que isso, a gente tem que celebrar o que o outro tem. Ficar feliz. Meu irmão conseguiu, honestamente, um emprego melhor? Ou pensando aqui em alguém solteiro, um rapaz solteiro encontra uma moça, vai casar com ela, e o outro solteiro, no lugar de invejar o rapaz que conseguiu agora, deve ficar feliz. Que bom que ele vai casar. Ou então com relação mesmo à salvação de alguém. Você ora pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus filhos, pelos seus conhecidos, enfim, as pessoas que você ama. E você, no lugar de invejar, quando alguém da família de uma pessoa da igreja está no Senhor, você deveria, louvado seja Deus por isso. Eu não tenho os meus aqui, mas o Senhor, que é bondoso, salvou estes, que agora são da minha família também, da fé. Percebe? É mais do que não invejar, é se alegrar com o que o outro tem. Nós somos velozes, meus irmãos, todos nós, em contarmos as boas novas que acontecem em nossas vidas. De tal maneira que, por vezes, quando a gente vai fazer isso, não deixa nem o outro falar. A gente quer falar de si mesmo, falar do que aconteceu. Mas nós somos muito vagarosos em nos alegrarmos sinceramente com a alegria do próximo. Com a alegria do próximo. Quantas vezes já aconteceu isso na sua vida, não é verdade? Alguém está te falando uma bênção, uma coisa tão boa, tão maravilhosa que aconteceu na vida dele, na vida dela, e no lugar de você se alegrar, você até expressa um sorriso meio amarelado ali, meio de canto, mas no teu coração você está desejando aquilo que é do outro, invejando e querendo que fosse você no lugar dele. Sabe, uma forma boa de você ter uma boa ferramenta para poder lidar com isso, para parar com isso? Para de comparar a tua vida, as tuas coisas, a tua família, seja lá mais o que for, com os outros. Para de fazer isso. Para de fazer isso. Porque se você, homem, começar a comparar a tua mulher com outras mulheres, em algum momento, não tenha dúvida, você vai encontrar mulheres que sejam melhores do que a tua esposa em algumas áreas. Do mesmo jeito vai acontecer com você, mulher, comparando teu marido. Vai encontrar homens que sejam melhores do que ele em outras áreas. Em várias áreas, em todas as áreas.
Isso vai acontecer, porque nós temos diferenças entre nós. Aparência, conhecimento, posses. Para de comparar. Para de comparar. Quantas vezes essas coisas são feitas a ponto de serem jogadas, lançadas ao rosto da pessoa? Uma mulher que faz isso com seu marido, um homem que faz isso com a sua esposa, o fere com um golpe de morte no seu coração. Já pensou chegar para sua esposa e dizer, tal mulher, mesmo que seja uma pessoa crente, é melhor do que você assim, assim, assim. Talvez para ela, talvez para ele fosse melhor levar um tapa no rosto, não que seja lícito, é claro, do que uma palavra desgraçada como essa. Aplica isso também aos filhos, aos teus bens, a tudo que você tem. Não compara, não compara. Agradeça a Deus pelas coisas que você tem. Agradeça ao Senhor Deus pelas oportunidades que Ele te deu. Irmãos, a inveja, ela com frequência leva à inimizade. Mais uma vez, é um pecado que vai destruir, vai corroer a comunhão. Vai corroer. Em último lugar, para nós finalizarmos a primeira parte do sermão de hoje, Pedro vai dizer assim, e de toda sorte de maledicências, ou maledicência de todo tipo. Mais uma vez, o apóstolo utiliza aqui a palavra toda. E aqui, irmãos, a ideia de maledicência é exatamente essa mesma, de difamação. Qualquer declaração que prejudique ou tenha a intenção de prejudicar ao outro em sua posição, em sua reputação. Em síntese, fofoca. Fofoca, maledicência, falar mal do outro. Vá lá para Tiago. Volte aqui, né? É antes de 1 de Pedro, Tiago. Capítulo 4, versículo 11. Tiago, no capítulo 3, ele fala dos pecados da língua e de como nós devemos refreá-la, dos males aqui relacionados a ela. Agora veja o capítulo 4, no versículo 11, ele vai dizer assim, ó: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Não, Tiago não está se opondo aqui a qualquer tipo de ideia de julgamento. A Bíblia mesmo fala sobre tipos de julgamentos que são lícitos, que são ilegítimos. Mas é um tipo de julgamento específico que é condenado pela palavra de Deus. Aquele que envolve a maledicência. O julgar falsamente. O propagar mentiras acerca de uma pessoa que prejudica a sua reputação. E tudo isso corroborando para destruir a comunhão do corpo de Cristo. Pedro está falando aqui no versículo 1 ainda, estou falando desse pecado aqui, de maldade, dolo, hipocrisias e invejas. E ele encerra esse versículo 1 falando de qual pecado? Do pecado da língua, da fofoca, da maledicência. Percebe como esse é um assunto que Deus trata com muita seriedade? Não é o único texto que aparece isso. Vimos Tiago agora e tem outros textos que falam várias vezes. E aqui, quando Pedro está falando sobre como é que a gente vai evidenciar que a gente é regenerado, que a gente é convertido, que a gente nasceu de novo, como é que a gente vai fazer isso, como é que a gente vai demonstrar? Quando a nossa língua é controlada. Quando a nossa língua ela é usada para exaltar a Deus, dar gratidão ao Senhor Deus e abençoar o nosso próximo. Quando a nossa língua ela não é desenfreada e vive para falar mentiras e propagar fofocas contra o nosso irmão. Irmãos, a maledicência ela se manifesta de várias formas. E o mau uso da língua
dá espaço ao pecado. Fofoca não é um pecado pequeno. E eu sei que em nosso país, muitas vezes, é culturalmente aceito como se fosse até uma coisa legal. Aprovado. Não é assim que muitas vezes as pessoas falam, até mesmo os crentes. Contem a fofoca. Contem a novidade. Qual foi a última? Tudo bem que eu sei que às vezes o termo é usado de forma equivocada, é bem verdade. Mas eu quero apenas expressar com isso que há um relaxamento moral quanto a isso, em termos gerais. Há uma aceitação pacífica para que ela seja não apenas tolerada, mas que ela seja fomentada em nosso meio. Eu quero que fique claro nessa manhã aqui, que falar mal dos nossos irmãos é um pecado grave. Falar mal dos nossos irmãos é um pecado grave. Como diz Tiago, você age como se fosse um legislador da lei. Pastor, como é que a gente faz então? Uma das maneiras de a gente lidar com isso: não participe de conversas que atacam a reputação de alguém. Talvez você diga, mas pastor, eu nunca participei, eu não faço isso, eu não vou ficar lá falando coisas e ouvindo. Quando você ouve, você conversa com uma pessoa, a pessoa fala da reputação de outra pessoa. Eu não estou falando aqui, você também específico quanto a isso, tá? Quando acontece de algo público ser feito, uma ação terrível, pecaminosa, um falso ensino ser proferido de alguém, ou então, enfim, alguma coisa que sonou público, todo mundo está tomando conhecimento, sabe daquilo, aquela ação pecaminosa, e você comentou a respeito, olha, tal pastor pregou uma coisa que foi mentira, enfim, esse tipo de comentário sendo feito, né, de maneira, claro, em temor ao Senhor, pode ser feito. Não é o ponto aqui. O ponto aqui qual é? É você falar mal e atacar a reputação de um irmão de maneira maliciosa, dolosa, sabe? Tudo isso interligado. Sem ter nenhuma prova do que está sendo dito. E mesmo sem a prova, digamos se for uma coisa que aconteceu, você sabe. Exemplo prático. Uma pessoa cometeu um pecado e foi disciplinada. E você ficar falando sobre isso de forma não preocupada. Vamos orar pelo irmão, pelo fulano, vamos acompanhar, vamos ajudar. Não, você ficar falando assim, tá vendo? Olha o que ela fez, olha o que ele fez. Olha, vamos, sabe, com essa malícia. Isso é fofocar, é maledicência. Outra maneira também de lidar, de combater a maledicência, a fofoca. No lugar de você resolver conflitos com terceiros, resolva com a própria pessoa. Eita, coisa difícil de fazer, não é? Eu me lembro que assim que eu fui ordenado, na semana seguinte, eu sentei com 2 pessoas para resolver um conflito. Na semana seguinte, um problema que vinha se arrastando já há algum tempo. Para dizer de forma clara, o cartão de visitas, né? Acabar com esse negócio, estar conversando, falando as coisas pelas costas. Vamos falar frente a frente, o que tem que ser resolvido, vamos ser resolvido. Estou aqui como mediador, vamos resolver em Cristo. Infelizmente, nenhuma mais está na nossa igreja. E uma, inclusive, infelizmente, também se encontra em igreja alguma. Por que isso, irmãos? Porque é mais fácil, não é? No lugar de você ir lá resolver com a pessoa o problema, você fica falando mal dela pelas costas. No lugar de você ir lá e sentar, com respeito, com amor, não é chegar e bater no rosto da pessoa, não. Chegar e sentar, irmão, eu queria conversar com você. Você falou isso. Ou então você mesmo, que você se tocou que você fez uma coisa errada. Irmão, eu queria pedir perdão, aquele dia eu falei isso para você, ou eu agi assim. Sentar e conversar, olhar nos olhos e falar. E falar. Abrir o coração. E assim, quando necessário for, precisar de um mediador, um presbítero, um pastor, um irmão em Cristo para mediar. Quando não é necessário, se a gente tivesse essa cultura, a maioria das vezes não precisaria de ninguém para mediar. Entre nós a gente se resolveria as coisas. Mas não tem. É mais fácil. E pasme, pecaminosamente, né? É mais gostoso ficar falando sobre, né? Falando mal da pessoa, sem resolver com ela o problema. Filtre
os comentários negativos. Não sai repetindo tudo que você ouve. Se ouvir um boato de alguém na igreja, não espalhe, não fique falando sem antes verificar a situação, e verificando, não vai espalhar depois, mas vai lidar com a pessoa, vai ajudar naquele processo. Se for o caso, conversar com a liderança para poder a coisa não ganhar proporções ainda maiores. Sendo mais claro ainda, criar uma cultura de Mateus 18. Você conhece Mateus 18 com relação a isso? Uma cultura de um confronto direto e amoroso. Essa é a cultura que eu oro a Deus e ensino à igreja local aqui, a Betel. Cultura de Mateus 18. Teu irmão pecou contra ti? Vai ter com ele. Vai conversar com ele. Confronta de maneira direta e amorosa. E aí, se escala, se não há arrependimento, aí você vai subir as instâncias. Até chegar, se necessário for, ao conselho da igreja e a disciplina eclesiástica. Mas é que tem uma cultura de Mateus 18. A gente não faz isso. A gente prefere fazer o quê? Falar pelos lados. Falar pelos lados. Ou falar para os lados. Irmãos, a maledicência, ela é um pecado incompatível com qualquer pecado, né? Mas esse, então, com o novo nascimento. Lá em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3, o apóstolo Paulo fala o quê? Antes nós estávamos mortos e ele nos deu vida. Foi isso que aconteceu? E aí ele vai dizer que uma característica de quem está morto, vivendo no pecado, sabe o que é? É ser guiado pelo diabo, é servir ao diabo. Escute isso com atenção. A Bíblia diz que a nossa condição natural, ou seja, o homem sem Cristo, ele é um seguidor do Satanás. E o nome Satanás significa o quê? Difamador. Difamador. O inimigo, ele vive para difamar Cristo e a sua igreja. É o que ele faz. Quando você difama, quando você é maledicente, você está imitando o pai da mentira e se unindo a ele em sua obra destrutiva, corroendo a comunhão do corpo de Cristo. Percebe que Pedro não diz aqui que a gente tem que simplesmente lutar contra esses males? Ele diz que a gente tem que se livrar deles. Pega essa roupa suja, imunda de maledicência e joga fora. Joga fora. Aqui eu concluo a primeira parte do sermão, irmãos. Como é que você faz isso? Se você experimentou a bondade do Senhor. Não tem como alguém ter experimentado a bondade do Senhor e amar a maldade. Não tem como alguém que foi vestido com as vestes de Cristo, a sua justiça, revestido com isso, e continuar usando roupas sujas de toda sorte de pecado. É impossível. A pergunta é: você já experimentou a bondade do Senhor? Já experimentou? Em Cristo, na cruz do Calvário, na salvação do Senhor, no perdão de pecados. Experimentou? Então por que essas vestes ainda estão no seu corpo? Então por que você não se despojou ainda delas? Por que você ainda as guarda? Despoje-se. E assim cresça em santificação pela graça do Senhor. Amém. Oremos. Graças te damos, Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, por tua palavra, por tua bondade. Rogamos ao Senhor que nos ajude, que as vestes imundas que todos nós, ó Deus, ainda teimamos em querer vestir, sejam retiradas das nossas vidas. Que o Senhor, por sua boa mão, nos conceda a graça e o poder para odiarmos, ó Deus, odiarmos cada um desses pecados aqui mencionados, a maldade, o dolo, hipocrisias, invejas e maledicências.
Que a Tua palavra, a Tua verdade esteja em nossos lábios e em nossos corações. Que a bondade do Senhor, que já experimentamos, possa também ser demonstrada em nossos atos, para com nossos irmãos em Cristo, fortalecendo a comunhão e preservando a comunhão do corpo do Senhor. Fortalece, Deus, o Teu povo nessa manhã, nossos laços fraternais em Cristo. Oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.